Então, a minha saudação a todos. Hoje, então, a nossa live aqui da segunda-feira, e vamos estar fazendo um regado do micro-regional lá de Pelotas, né, que aconteceu nesse fim de semana, e o tema foi produtividade espiritual. Produtividade espiritual, que está chamando a atenção para um tema muito importante, que é o nosso compromisso com o reino, né? Como é que está a nossa produção? Bem, vamos ver, então. Vamos dar uma olhada uma geral sobre esse tema, que tem muita coisa que dá para a gente ver aqui na Bíblia. Vamos começar fazendo uma leitura, é o livro de João, João 4, do 31 ao 35, então, que diz assim: Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. Amém, meus irmãos? Então, vamos hoje ver esse tema aqui, então, uma produtividade espiritual. Convidar a Nora, então, a fazer a oração inicial. Logo depois, vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois também vamos ver um outro vídeo que fala sobre esse tema. Amém? Amado Pai, em nome de Jesus, chegamos na Tua presença nesse momento, ó Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, que Tu venha ser entronizado agora nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Vem, Senhor Jesus, está operando, Senhor Jesus, com cura, com sinal, com maravilha, Senhor, para proceder, Senhor, curas e restaurações na nossa alma, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que Tu venha, Senhor Jesus, estar curando a nossa alma, renovando a nossa mente, o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, ser transformados através da Tua palavra, dos louvores, dos testemunhos, Senhor, em nome de Jesus. Desde já Te louvamos e Te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém? Tudo que o Filho vê o Pai fazer, Ele o faz igualmente. Foi assim com Jesus, ao ver o amor de Deus, quando se manifestou, o próprio Filho entregou, morreu por mim e por você, por você. Quem ouve a palavra e crê naquele que Deus enviou, a vida eterna tem e não entrará em condenação. Quem ouve a palavra e crê naquele que Deus enviou, a vida eterna tem e não entrará em condenação. O Pai mostra ao Filho o que faz, e outras obras mostrará, como uma alma restaurar, converter os corações, para que honrem a Deus, aceitem o que seu amor vier mostrar, a condição de pecador, que
Quem ouve a palavra e crê naquele que Deus enviou, a vida eterna tem e não entrará em condenação. Quem ouve a palavra e crê naquele que Deus enviou, a vida eterna tem e não entrará em condenação. Amém. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão tua justiça e todos os reis a tua glória. E terás um novo nome que a boca do Senhor designará, 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 designará. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra.
E eu tenho uma palavra aqui para os irmãos que está em 1 Coríntios, capítulo 3. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6, 7, 8 e 9. Vamos orar, vamos ler junto essa palavra, prestando muita atenção naquilo que o Espírito Santo está fazendo pelo ministério acendido de Cristo na vida deste vaso e mostrando e dando testemunho da ressurreição de Cristo e do seu conhecimento. Quando nós estudamos, refletimos sobre as cartas que o Espírito Santo liberou por meio dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, nós então aprendemos os mistérios do reino de Deus e assim possamos trabalhar nosso coração para mudar completamente a nossa maneira de ver, de pensar e de agir. É para isso que estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz e é muito poderosa para transformar o ouvinte, e não só o ouvinte, mas aquele que está sendo usado como pregador. Então vamos orar esta palavra. Eu plantei, verso 6 de 1 Coríntios 3. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. A palavra diz, Jesus, certa vez ensinando os crentes a respeito das coisas de Deus e do reino de Deus, disse que quem não entendia a palavra do semeador jamais poderia entender todas as outras parábolas que nos traziam ensinamentos a respeito do mistério de ser transformado de homem natural em espiritual e ser eterno e imortal e redimido completamente, plenamente pelo Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sangue derramado e do seu poder acendido, da ressurreição. E nós temos que entender, irmãos, que tudo no reino de Deus é comparado ao processo de agricultura natural. Nós temos um solo, temos o sol, temos a chuva, temos a semente, temos o semeador, para que os grãos estejam na nossa mesa, servindo como nosso alimento natural. E não tem como isso ser diferente, irmãos. O reino de Deus é a mesma coisa de uma maneira simbólica e comparativa. É uma alegoria, uma ilustração que o Senhor toma o exemplo natural para nos mostrar esta grande obra misteriosa espiritual. E na igreja, infelizmente, nós não temos esse entendimento de uma maneira claríssima, clara ainda. Está nos faltando luz para entender que Cristo é a semente, Cristo é a sementeira, os seus servos são os semeadores, nós somos o solo, o Espírito Santo é a água, o sol é Cristo. São os elementos indispensáveis para que haja produção de grãos por meio da morte da semente. Então nós temos que entender essa simbologia que nos revela o mistério dos céus. E veja que Jesus Cristo, quando nos buscou no mundo do pecado, ele tinha a boa semente, ele era a boa semente, e ele diz, através da regeneração, da nossa recriação, o próprio Cristo planta a si mesmo dentro do nosso coração, do nosso espírito. Então lá ele plantou a semente. Então o Espírito de Cristo e o Espírito do crente agora estão misturados.
estão mesclados, estão fundidos um no outro, estão amalgamados. Tornou-se agora a nova versão de Cristo real dentro do homem. Agora o Cristo não é mais aquele que teve seu ministério terreno, que foi ressurgido da sepultura e foi ascendido ao céu. Não, o Cristo não é só aquele agora. O Senhor, cada um que chama e recria, são projetos de novos homens espirituais como Jesus é. Porque Jesus é homem e é Cristo, Ele é Deus. E o Senhor entrou para dentro de cada um de nós, semeando-se a si mesmo, para gerar mais Cristos, mais homens espirituais que nem Ele. Né? Obviamente que não teremos a deidade, porque só Deus tem a deidade, mas nós seremos imagem e semelhança de Deus, coisa que não temos hoje. Se você olhar para os crentes na igreja, você não enxerga Jesus hoje ainda. Isso mostra que a semente, ela já germinou, ela está crescendo, mas o grão não apareceu, o fruto não tem ainda. Mas está em processo. A lavoura está em processo. A chuva, o sol, os cuidados que Deus tem por meio dos ministérios para com os santos, que são lavouras de Deus. Ali as ervas daninhas tentam abrotar nessa lavoura, dentro dos nossos corações. Aí o Cristo vem com a palavra de exortação e faz aquela capina, né, que a gente chama, né, entre aqueles trilhos das plantações, para não deixar as ervas daninhas, os espinhos, os cardos e abrolhos tomarem conta da lavoura, que é Satanás, que é a semente ruim, a semente natural, porque a nossa semente é Cristo, e quando Cristo é plantado dentro de nós, tem que aparecer manifestações divinas na nossa vida, senão não há uma prova real, evidente ainda, clara, de que Cristo nos governa, e de que Cristo é nosso conteúdo, e de que Cristo é a nossa vida. Porque não há expressão de Cristo, então o Cristo não se desenvolveu dentro de nós, conforme ainda é necessário para transbordamento, para manifestação, para a expressão das suas virtudes. Então, por isso que no verso 9, que nós lemos, Deus diz, somos cooperadores de Deus, semeadores. Somos cooperadores de Deus para que a natureza humana morra em mim, confiando nas palavras de Jesus. Esse é o processo de mortificação. Cada vez que eu confio nas palavras de Jesus e estou aderindo a viver o padrão ordenado por Ele, a natureza terrena, humana, racional, está morrendo, está morrendo, está morrendo. As ervas daninhas, as gonchumas da desgraça da lavoura, né? Os insos, aquelas ervas malignas que nascem para atrapalhar a lavoura e reduzir a produção da lavoura, a colheita da lavoura, né? Então é por isso que na igreja, depois que Jesus me traz do mundo do pecado para dentro do reino de Deus, eu só posso agora cuidar da minha lavoura que foi semeada. Cristo está no meu coração, está semeado. Agora, Cristo, como o sol e como água, por meio do Espírito, por meio do sol, vai vir sobre esta lavoura. Isso são as manifestações ministeriais de Deus e as manifestações da capacidade que o Espírito Santo nos dá para entender a palavra. Isso vai fazer um cultivo que vai desenvolver um crescimento harmônico e que estará a espiga cheia de grãos no dia do Senhor. E ele disse, maravilhoso servo, os talentos que te dei foram tão poucos, mas tu multiplicaste tanto, que eu estou muito feliz contigo. Entra para o gozo do teu Senhor. Amém?
Então nós precisamos entender o que nós estamos semeando para dentro de nós. Porque as sementes ruins e as sementes que são boas, que são as de Cristo, que são vida, elas tanto entram pelos nossos olhos quanto pelos nossos ouvidos. E meu coração é terra para Deus, é lavoura de Deus, é terra de Deus. Eu não posso plantar mais nada estranho à semente que é Cristo. Cristo é a sementeira, e a palavra é a sua sementeira. Vamos ingerir princípios cada dia para mortificar a natureza humana, racional, para vivermos a fé em Cristo Jesus. Vamos frutificar para Deus, vamos liberar o fruto do Espírito que é de Cristo, não é nosso, mas vamos permitir que Cristo faça a sua vontade acontecer através de nós, e vamos ficar fora dessa confusão de resistir ao Senhor, de se endurecer ao Senhor e de ter muitas ideias na igreja que não foram... Nós não fomos chamados para a igreja para dar ideia. Nós precisamos entender isso, nem para dar opinião, né? Hoje está cheio de crente dando ideia, opinião, tendo sistema, tendo métodos, maneiras de como fazer a obra crescer. Pare com isso, irmão. Isso é ridículo na igreja. Só Cristo tem ideias. E já estão prontas aqui. Não precisa eu trazer uma novidade para a igreja, né? O Senhor diz que nós somos homens de ânimo dobre. Ora estamos no bem, ora estamos no mal. Ora estamos no bem, ora estamos no mal. Mas o Senhor não quer ânimo dobre, o Senhor quer vida. Vida quer dizer amor fluente, constante, diário, não para nunca. O Senhor precisa das minhas ideias, por acaso? Essas ideias que saem de uma cabeça que veio da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente achar que as destrezas, habilidades naturais são preciosas para Jesus, se estão usando por Jesus. Porque se está usando por mim, não vale nada na igreja também. Então nós precisamos entender essas coisas. Tudo tem valor na igreja quando Cristo é o comandante da obra. É o que está usando as ferramentas, é o que está usando a minha destreza, a minha habilidade, a minha capacidade. Não é eu me usar na igreja que vai dar fruto, que vai dar bênção, que vai dar maravilha. Não, não vai. Eu quero dizer para você. Hoje a igreja está mundanizada por causa das opiniões, métodos, maneiras humanas, racionais, que os homens estão introduzindo na vida prática da igreja. Temos que tirar essas porcarias da igreja. Temos que parar de ter ideia na igreja. Né? Porque a igreja está contaminada de racionalismo. E nós temos que fazer a igreja ficar espiritual, sob o governo do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Queria deixar essa palavra para os irmãos. E o que tu está semeando? Tu está semeando o que Cristo te ensinou? Porque eu não preciso pensar, raciocinar, vou só fazer o que Ele mandou. Eu não preciso ter ideia, eu não preciso mostrar minhas habilidades para dizer como eu sou bom, como eu sou indispensável para esse reino, para essa igreja, para esse povo. Eu não sou indispensável. O único que é importante na igreja é Cristo, o resto é dispensável. Eu quero dizer para você, não tem homem que faça Jesus se apaixonar pela sua maravilhosa destreza. E eu quero dizer para você, olhe para a vida de Davi, olhe para a vida de Abraão, olhe para a vida de Moisés. Eles levaram a surra de Deus na hora que precisou. E não tem homem especial para Deus. Tem aqueles que valem só um denário, eu e você. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Saudar, então, entrou aqui depois Elaine. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Amém, irmão. Boa noite. Boa noite, irmã. Também ali a irmã Francinete. Tudo bem, minha irmã? Deus abençoe. A nossa irmã de Macaíba. E também aqui a irmã Maria do Céu. Nossa irmã aqui de Extremós. Seja bem-vinda, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Já estava nosso irmão Sullivan, já estava aqui com a gente. Mas nós estamos aqui, então, hoje fazendo um regalo em cima da mensagem do encontro lá de Pelotas, que aconteceu nesse fim de semana. E o tema foi produtividade espiritual. Parece estranho, né? Produtividade espiritual. Primeira coisa, o que é produtividade, né? Alguém já trabalhou numa empresa? Então, a empresa, se é uma indústria, ela tem que produzir, né?
vamos dizer que ela produza, não sei, de repente ela produza automóveis, né? Ou móveis, alguma coisa assim. Então, a produtividade tem que ser otimizada. O que é otimizar, né? Para a empresa dar lucro, para a empresa realmente ter sucesso, ela tem que produzir mais, né? Em menos tempo. Mais quantidade em menos tempo. Ela está otimizando a produção, né? Aquela empresa vai ter sucesso, ela vai poder baratear o custo do produto, vai vender mais, ela vai poder pagar um salário melhor para os empregados, né? Quer dizer, a empresa vai dar lucro, vai crescer, vai ter sucesso, né? Mas o que tem a ver, então? Produtividade espiritual, né? Então, nós temos que encarar, então, um projeto divino. Nosso Deus tem um projeto. Ele nos chamou para esse projeto, né? Amém? E, então, ele quer que também o projeto dele seja um sucesso, né? Então, o que é o projeto de Deus? Primeira coisa, tem que ver qual é o objetivo, então, do Senhor, nosso Deus. Qual é o objetivo principal dele, né? Ele quer implantar o reino dele na terra, né? Ele quer implantar o reino dele na terra. Então, quem é que está trabalhando hoje para isso? Jesus Cristo. Jesus está chefiando tudo para o Pai, né? Ele já fez toda a obra lá, ele pagou pelo salário do pecado dos homens, nós tínhamos pecado, né? Ele morreu na cruz por nós, morreu, ressuscitou, e então subiu ao céu, está hoje à direita de Deus Pai, e veio o Espírito Santo, que é o executivo da Trindade. Hoje, o executivo, então, é o Espírito Santo, mas a chefia é Jesus Cristo, né? Está fazendo a obra para o Pai. E essa obra tem que ser uma obra que faça sucesso, né? Para implantar o reino, a primeira coisa que ele faz é dentro de nós. A hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, né? Ele começa a implantar o reino dentro de mim, né? Eu sou recriado, eu recebo um novo espírito, isso é um novo nascimento, né? Eu nascer de novo, eu nasço de novo, recebo um espírito novo, né? E então, só que esse espírito tem que crescer, ele tem que sair, não pode ficar só no espírito, tem que ir para a minha alma. A hora que ele migra para a alma, ele começa a mudar. Eu mudo, né, aquelas coisas que eu gostava, eu já não gosto mais, né? O o Espírito Santo está entrando na minha alma, ele está crescendo. Então, quer dizer, por dentro eu estou sendo transformado. Então, o empreendimento de Jesus começa dentro de nós, né? Mas ele tem que sair para fora, que Deus quer implantar o reino dele aqui na terra. Mas começa dentro do homem, né? Entende? Que a obra, então, começa dentro. Para quê? Para que eu, depois que eu me converti, eu seja usado como um instrumento de Deus para implantar na terra. Como é que eu vou implantar o reino na terra? Ganhar mais almas para Jesus. Todos aqueles, né, que o Senhor chamou, que Jesus escolheu, têm que vir para esse empreendimento, né? E Jesus vai ser rei através de nós, que ele chamou. Nós que somos igreja. Igreja quer dizer aqueles que foram chamados para fora do mundo caído, né? Nós somos igreja. Igreja não é um prédio. Igreja são aqueles pessoas que foram chamados. Amém? Então, o nosso Deus tem um empreendimento. E o empreendimento tem que ter sucesso. Jesus, então, veio para executar esse plano. Vamos ver uma passagem aqui, João 6, 28 e 29. Jesus falando aqui, então, sobre a obra de Deus. Então, Deus tem uma obra, né? Nota que dá para a gente comparar com uma empresa, né? Ó, então, dirigiram-se, pois, a Jesus, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Né? Os discípulos não estavam entendendo, achavam que eram várias obras. O que Jesus respondeu? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele for enviado. Então, existe uma obra que é única, né? O 29 ali. E essa obra quer dizer o quê, né? A obra, ela é feita por fé. Aquilo que o irmão estava falando ali no Nutrivídeo, né? Não é feita por razão, não é por opiniões humanas, né? Então, a igreja, ela é teocrática, ela não é democrática. Não é eu que vou me reunir com as pessoas para discutir, né? De uma forma natural, não.
eu tenho que orar para Deus, né? E é Deus que vai trazer, através do Espírito Santo, vai trazer a direção de como é que eu vou agir nesse empreendimento, né? E todos nós temos compromisso com esse empreendimento, né? Não é somente o pastor, entende? Por isso, então, que a igreja não é religião, não é aquela coisa que tu vai uma vez por semana. Nós tem que ter um romper em nós. Deus tem um projeto, e Ele chamou todos nós para esse projeto. Ele não chamou para eu simplesmente ficar escutando. Ele quer que cada um do que Ele chamou seja um instrumento dele, e que esse instrumento seja produtivo para Ele, para alcançar os objetivos que Ele tem, né? E Jesus falou isso. Jesus, depois da ressurreição, ele falou algo muito importante. Mateus 28, 18, vamos ver ali. Aqui nessa passagem, Jesus morreu, ressuscitou, ele estava aqui ainda, né? Ele deu uma ordem para nós, os discípulos dele. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tu creu, foi batizado, tu é um discípulo de Jesus, né? O que Jesus falou, então? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Jesus recebeu a autoridade que o homem tinha entregue para Satanás, né? Agora, o que ele falou no 19 ali? Ide, portanto, né? Ide, portanto, né? Ide quer dizer o quê? Que nós temos que trabalhar. A empresa do Senhor, Ele quer que a gente trabalhe. Eu tenho que produzir, ser produtivo, né? Ide, portanto, fazeis discípulos. Para quem? Para Jesus, lógico, né? De todas as nações, não tem mais discriminação, né? Não interessa a origem da pessoa, a classe social, todos são chamados. Jesus, né, cumpriu a promessa que Deus tinha feito a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então não tem mais discriminação. Então, primeira coisa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o versículo 20, né? Algo muito importante. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Então, eu tenho que ganhar almas para Jesus, o empreendimento do Pai faz parte disso, né? Nós temos que o que seria a matéria-prima da igreja, né? O que nós temos que ganhar? A matéria-prima da igreja é almas, amém? É almas que é a matéria-prima, então nós temos que ganhar almas para quem? Para Jesus, né? Depois de ganhar essas almas, ensinar elas a guardar as coisas que Jesus ordenou. O que é ensinar a guardar, né? Ensinar a palavra para ela, né? Nós somos instrumento do Senhor Jesus, amém? E aqui, então, é um ID, que faz parte do empreendimento do nosso Deus, né? Mas aqui, vamos ver, nós somos, então, instrumentos dele. Vamos ver agora Eclesiastes 10, 10. Nós somos instrumento, cada um de nós somos instrumento do Senhor, nosso Deus, né? Para que ele possa ter sucesso no empreendimento de implantar o reino dele aqui na Terra. Então, ó, o que fala aqui em Eclesiastes? Ó, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. A tradução correta não é o ferro, né? Ali é se o machado, amém? Se o machado está embotado, sem fio, e se não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, né? Quem é que foi cortar lenha com machado sem fio? Né? Se tu pega um machado sem fio, sem afiar, tu vai cortar lenha, tu não consegue, né? É muito difícil, né? Então, o que ministra para nós aqui? Que nós, como instrumentos de Deus, temos que ser afiados. O que representa o ser afiado, né? Representa consagração. É um item que foi falado, então, no encontro, a importância que tem. Se eu quero ser um instrumento de Deus, eu tenho que pagar um preço de me consagrar, né? Talvez, como que eu me consagro? Lendo a palavra, né? Lendo, meditando na palavra, e não só lendo e meditando, mas praticando a palavra. Eu tenho que praticar a palavra, né? Tornar-vos praticantes, não somente ouvintes, né? Aí o que acontece? Eu estou sendo um instrumento afiado.
eu me torno, então, um instrumento afiado para Deus poder me usar. Quanto mais eu me consagrar, né, mais eu estou afiado, mais o Senhor vai poder me usar. Eu vou ser um machado afiado. Um machado afiado corta a lenha rápido, né? Quem já cortou lenha sabe disso, amém? Então, nós também, para Deus nos usar, nós temos que buscar, então, a consagração. Amém? Agora, Jesus chamou a atenção sobre uma coisa aqui, né? A atenção dos crentes aqui. Vamos ver aqui, agora é Lucas 16:8. Lucas 16:8. Ó, e elogiou o Senhor o administrador infiel. Aqui é a parábola do administrador infiel. Acho que já viram essa parábola, né? E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se lhe houvera atiladamente, né? Porque os filhos do mundo, isso aqui que interessa para nós, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, né? Então aqui Jesus alertou, né? Alertou ali os discípulos dele, né? Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, né? Não é o que acontece, irmãos? Infelizmente a gente vê isso aí, né? Tanta gente que é das trevas, que está lá, né, numa religião satanista, eles pagam preço, né? Fazem coisas loucas, tremendamente malucas, para as trevas. Mas e o cristão, né? Como é que nós somos? A gente vê assim, muitas vezes, a negligência, a falta de vontade, o desânimo, né? Por isso que Jesus falava ali, olha, os filhos das trevas são mais rápidos, são mais dedicados que o da luz. Então nós temos que mudar isso aí, né, irmãos? Amém? Nós temos que ser mais rápidos, mais hábeis. Nós temos que nos consagrar mais para fazer a obra de Deus, né? Me preocupar em ganhar almas, me preocupar em orar pelos perdidos, né? Jesus não chamou eu para ser uma pessoa parada, só para ouvir. Ele deu dons para nós, ele aprontou nós para ele usar. Amém? E nós temos que aprender a ser mais rápido que o pessoal das trevas. A gente viu das trevas aí fazendo loucuras, né? E os da luz, não, são acomodados, né? Misericórdia, né, irmão? Uma coisa importante mesmo é a oração, né? Todos nós, como cristãos, temos que estar orando pelo país, pela cidade, né? Nós temos que estar em oração. Às vezes o mundo tudo está tão ruim, né? Por quê? Porque falta oração. A igreja, os cristãos foram chamados para orar, para batalhar. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos acomodados, né, e frequentar reuniões. Nós temos que ter uma posição de guerreiro. A igreja é chamada também para guerrear. Amém? Para que o empreendimento do Senhor seja um empreendimento de sucesso, né? Amém? Mas nós vamos ver agora uma passagem onde Jesus aqui também, Jesus com os discípulos, uma passagem bem interessante. A gente vê Jesus trabalhando aqui, né? Jesus estava fazendo a obra do Pai. Ele tinha acabado de evangelizar uma mulher que já tinha tido vários maridos, né? Ele ganhou aquela mulher para Jesus, e a mulher se tornou uma grande evangelista, né? E os discípulos tinham ido fazer compras lá no mercado. Então vamos ver aqui. Ela está lá no livro de João, capítulo 4. João 4, vamos ler a partir do 31, né? Então aqui os discípulos tinham saído fazer compra no mercadinho, com a comida, né? E Jesus aproveitou para ganhar uma alma. Era a mulher samaritana, né? Aí ele ganhou aquela mulher para Deus. A mulher saiu evangelizando, já foi uma coisa muito bonita ali, né? Mas o que aconteceu? Aí voltou os discípulos com as compras do mercado, com a comida, né? Que tinha de comprar comida. O que acontece aqui, então? Então, nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Trouxemos comida lá, mestre, come, né? O que Jesus respondeu aqui? Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Olha Jesus aqui, né? Diziam então os discípulos uns aos outros, que ele ia, porventura, alguém trazido o que comer, olha que eles só pensavam de modo natural, né? Amém, irmão? Misericórdia. Então, como nós temos que ter cuidado de não se preocupar somente com as coisas naturais. Jesus está preocupado com a obra de Deus, tinha ganhado uma alma. O discípulo tinha de comprar comida, estava ali preocupado, Jesus tinha que comer, aquela coisa toda, né? Já devia ter comido bastante também, né? Então, o que eles falaram? Porventura alguém trouxe comida para ele não está querendo comer?
Aí o 34 aqui, olha o que Jesus fala aqui, né? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? O que sustentava Jesus, o que fortalecia e o que mais importava para ele não era a comida natural, né? Amém? O que alimentava ele, fortalecia, era ele fazer a vontade de Deus, né? Realizar a sua obra, né? Então, a importância que tem, nós temos também isso no nosso coração, de fazer a vontade de Deus, e realizar a obra do Pai, né? E aqui ele começou a alertar eles, no versículo 35. Olha o que Jesus falou aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, né? A aula fala aqui de ceifa, de colheita, né? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo. Aqui Jesus estava falando de colher lá o trigo, né? Não sei, outras coisas assim, né? Não era bem o que Jesus falava nessa passagem aqui. Essa ceifa representava as pessoas, almas, né? Então, quando ele falava aqui, ó, eu, porém, vos digo, ergue os olhos e vede os campos. O que eram os campos aqui? O mundo, né? A Bíblia, campos, muitas vezes representa o mundo. Olha para o mundo, pois já branquejam para a ceifa, né? Como tem almas aí que estão prontas para receber Cristo, né? Amém? Será que eu olho também? Hoje eu olho ali para o meu bairro, eu olho para a minha cidade, o que eu penso? Não tem pessoas ali precisando de Deus? Não tem pessoas precisando de Cristo? Que eu me preocupo em levar Jesus para elas? Ou estou preocupado com o mercado, com as minhas coisas, com a comida, que nem os discípulos ali, né? Amém? Jesus falava numa linguagem figurada, né? Não dizia vós que ainda há 4 meses a ceifa, que eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, que já branquejam para a ceifa, né? Amém? Vamos ver mais uma passagem. Bom, agora o 39, na sequência ali, vamos pular para o 39. O que aconteceu? Então, Jesus tinha evangelizado a mulher samaritana, né? E essa mulher saiu evangelizando todo mundo. Assim, tem na cidade pessoas que são chave, né, para abrir, para romper. Essa mulher era uma chave para abrir para os samaritanos, né? O lugarejo que ela morava ali. Quando ela saiu dando aquele testemunho dela, muitas pessoas vieram para Jesus ali, né? Então, o que fala ali? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus. A mulher, com o testemunho dela, ela começou a ganhar almas. Ela começou a produzir para o reino. Ela foi produtiva, né? Amém? Ela foi muito produtiva para o Senhor ali. Então, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Olha a importância do meu testemunho, né? Às vezes eu tenho um testemunho bonito ali. Eu posso ganhar uma pessoa para Jesus com o meu testemunho. E eu fico quieto. Né? Que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, ela saiu dando o testemunho dela e, através dela, Jesus primeiro ganhou ela, né, samaritana. A gente sabe a história da mulher, né? E, pelo testemunho dela, ele ganhou muitas pessoas ali. Quer dizer que, através de uma pessoa, muitos podem ser ganhos. Eu posso ser chave no lugar que eu moro, né? Uma chave para quê? Para trazer mais pessoas para Cristo, mais pessoas para o reino. Então, meus irmãos, né? A importância que tem, então, de eu também me disponibilizar, assim, em dar o meu testemunho, né? Eu tenho que ser ativo. Eu não posso simplesmente ficar passivo, né? Jesus quer nos usar. Ele nos chamou para isso. Amém? Vamos ver aqui, para finalizar, o que devemos fazer? Vamos ver Efésios 5. Vamos ver aqui, Efésios 5, a partir do 15 ao 18. Aqui, tá? Aqui é um alerta para nós, Efésios 5, do 15 ao 18. O que diz ali? Ó? Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Né? Eu tenho que ser sábio, não posso ser nécio. Né? O versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Né? É aproveitar o tempo que eu tenho com sabedoria. Né?
Eu posso dizer, não tenho tempo, né? Sou muito ocupado. Mas, às vezes, no lugar que eu estou trabalhando ali, né? Eu posso levar Cristo para as pessoas. Muitas vezes estão precisando ali, né? Amém? Então, remendo o tempo, porque os dias são maus. Nunca foram tão maus, né, meus irmãos? Nunca foram tão maus, né? Agora, o versículo 17. Vamos manter o 18. Né? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Jesus? E o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho. O que é se embriagar com vinho? Né? É se ocupar demais com coisas do mundo. Né? Não te embriaga com vinho, com coisas do mundo, né? No qual a dissolução só leva para coisa ruim, né? Mas, o que ele chama nós para fazer? Enchei-vos do Espírito. Amém? Que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor possa me usar com muita produtividade para o reino. Que eu possa ganhar muitas almas, que eu possa render para o Senhor. Possa otimizar a obra dele aqui. Na cidade de Natal, na Grande Natal, Extremoz, em vários lugares aí, né? Parnamirim, onde é que tem mais aí, né? Lá em Macaíba, né? Tudo é lugar ao redor aqui que precisa de quem leve Jesus para eles. Amém? Amém. Então, esse encontro, assistam a mensagem do encontro, está no canal da Rádio TV Melhorar. Foi ministrado na sexta e no sábado, a mensagem falando sobre esse tema, produtividade espiritual. Que nós sejamos produtivos para o Senhor, para o reino. Amém? Mas, então, a Nora, eu acho que compartilhar. Amém. Então, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 3, do 6 ao 9. Então, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, aqui mostra que Deus, se ele quisesse, ele poderia fazer a implantação do reino dele sozinho, mandar os anjos, mas Deus escolheu cada um de nós para sermos cooperadores. Então, diz aqui, porque de Deus somos cooperadores. Ele nos escolheu para cooperar na implantação do reino. Um vai plantar, outro vai regar, outro vai colher, né? Mas quem vai dar o crescimento da obra é Deus. Então, né? Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então, o crescimento da obra, quem vai dar é Deus. E aí o versículo 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, cada um é um. E cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Então, lá na eternidade, depois no milênio, o Senhor vai recompensar cada um que cooperou para a implantação do reino, conforme a obra que ele realizou, conforme a produtividade que ele teve ao ser usado pelo Espírito. Porque eu não vou fazer essa obra na carne, essa obra vai ser feita guiada pelo Espírito, o Espírito que está dentro de mim, que vai me guiar. Então, eu tenho que estar me consagrando para mim poder ouvir o Espírito, para mim saber como eu devo proceder, né? Então, aqui mostra, né, que nós temos que estar consagrados, meditando na palavra, orando, jejuando, né? Lendo a palavra diariamente, para que eu venha conhecer a verdade, para Deus poder me usar, né? Então, o Senhor, ele vai me usar conforme a vontade dele, né? Então, hoje, nós temos que ser vasos disponíveis para o Senhor poder nos usar, ferramentas afiadas para o Senhor nos usar,
né? Então, diariamente eu tenho que estar comendo a palavra, que nem Jesus disse, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, eu tenho que me alimentar da palavra todos os dias, para eu me encher do Espírito, né? Senão, se eu ficar só ouvindo as coisas do mundo diariamente, eu vou ser um vaso sujo. Eu vou estar cheio das coisas do mundo. Eu tenho que me encher do Espírito, da palavra, porque as palavras de Jesus são Espírito e são vida. Eu tenho que me encher da vida do Cristo, né? Vamos abrir também em Tiago 3,13. Então, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Então, aquele que é sábio, aquele que é inteligente, ele é manso, né? E mostra as obras dele através da sabedoria de Deus, procedendo de maneira digna, né? Segundo a sabedoria de Deus, aquilo que ele leu da palavra, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele meditou, a palavra que foi revelada para ele, então ele vai agir de acordo com aquilo que ele recebeu de Deus, né? De maneira mansa, de maneira humilde, não com arrogância, né? Não com orgulho, se achando, né, a última bolachinha do pacote, né? Pelo contrário, cada um de nós temos que saber que nós somos só ferramentas, que o grande edificador, o grande construtor é Deus, é Jesus, né? E nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E aí sim, né? Aí nós vamos ser uma ferramenta preciosa nas mãos do edificador, nas mãos do construtor, né? Porque a nossa sabedoria, a nossa suficiência não vem, a nossa capacitação não vem de nós mesmos. Vamos abrir, então, em 2 Coríntios 3,5. Diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. O apóstolo Paulo diz assim, não sou eu que sou capaz, né? Porque eu sou muito inteligente, porque eu sou capacitado, porque eu tenho muita sabedoria. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É Deus que nos capacita, né? Então, não é para a gente se orgulhar, eu toco bem, eu prego bem, eu evangelizo, eu apacento, eu sou grande. Não. Deus é grande. Nós somos a ferramenta de Deus. Nós temos que saber exatamente quem nós somos e quem Deus é, né? Então, para encerrar, vamos abrir em João 15. Vamos ler 3 versículos. Primeiro, versículo 5. Diz assim, Jesus falando, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para mim produzir para o reino, eu tenho que estar ligado a Jesus. Primeira coisa, eu tenho que ser um ramo da videira, né? Jesus tem que permanecer em mim e eu nele, né? Tem que haver uma comunhão entre o meu eu e Jesus, cada um de nós e Jesus. Então, se eu estou ligado em Jesus, se Jesus permanece em mim e eu nele, eu vou dar muito fruto. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Versículo 14. Jesus diz assim, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Opa, mas Jesus não é amor. Jesus não aceita tudo. Não, eu vou ser amigo de Jesus quando eu fizer o que ele manda. Está bem claro aqui. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, nós temos que andar em obediência a Jesus, né, para ser amigo de Jesus. Agora, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. As pessoas acham, eu vim para a igreja, agora eu sou de Jesus. Não. Jesus disse, olha,
Tu veio porque eu te escolhi lá no mundo. Tu estava lá no mundo. Tu era material para ir para o fogo eterno. Eu te escolhi. Eu vos escolhi. A vós outros, cada um de nós éramos material destinado para o fogo eterno, né? Mas Jesus nos escolheu, né? E vos designei, nos deu uma designação. Ele nos deu uma função. Qual é essa função? Para que vades, para ir e dar fruto. E o vosso fruto permaneça, né? Então, que fruto é esse? Jesus quer que eu ajude a ser um cooperador na implantação do reino, levando a palavra para as outras pessoas, levando o testemunho para outras pessoas, né? Evangelizando, apacentando ela, né? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E aí vai acontecer o quê quando eu estiver em submissão a Deus? Tudo aquilo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, o Pai vai conceder. Olha que maravilha, né? Agora Deus vai fazer tudo que eu quero. Se tu tiver em obediência a Jesus, se tu tiver em comunhão com Jesus, se Jesus estiver em ti e tu estiver em Jesus, ligado em Jesus, né? Aí tudo aquilo que tu pedir, o Pai vai conceder em nome de Jesus, porque em nome do Filho, né? Não é porque eu sou maravilhosa, ou você é maravilhoso ou maravilhosa, não, é por causa de Jesus, em nome de Jesus, né? E aí ele vai nos conceder. Amém? Então, que a gente possa ter entendimento de como são as coisas no reino. Existe um rei que é Jesus, e nós somos os servos, né? Então, quando a gente está na posição, né, ele nos designa para ir dar fruto, né? E aí, quando a gente está nessa comunhão com Jesus, tudo aquilo que a gente pediu ao Pai em nome de Jesus, ele vai nos conceder. Amém? Então, que a gente possa ter entendimento do nosso papel de cooperador. Nós somos cooperadores na edificação do reino. Amém? Amém, irmãos. Amém. Então, lembrar para vocês, né? Assistiu a mensagem, que é a primeira vez que entrou no canal, tá? Convido, então, a se inscreve no canal. Isso vai ajudar que esse canal seja mais divulgado, chegue a mais pessoas. Te inscreve no canal, tudo isso é importante, na descrição. Curte a mensagem, gostou da mensagem? Curte. Deixa um comentário, isso também é importante. Curte, comenta, compartilha. Amém? Tudo isso ajuda, então, que o canal possa, então, ser considerado mais significativo para o YouTube e possa ser levada a mensagem a mais pessoas. Amém? Lembro que amanhã temos grupo familiar na casa da nossa irmã Francinete, está aqui com a gente, a irmã, né? Lá em Macaíba, às 15 horas, né? Amém? 15 horas tem grupo familiar na casa da nossa irmã Francinete, em Macaíba. E então, para finalizar, convidar a nossa irmã Elaine. Irmã, posso fazer a nossa oração final aqui, agradecendo ao Senhor pela nossa live de hoje. Se quiser falar alguma coisa, pode falar também, mano. Fique à vontade aí. Amém, irmãos. Vamos orar. Sim. Querido e amado Deus, nós agradecemos, Senhor Jesus, por essa live, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina hoje, Senhor, que nós devemos dar frutos para o teu reino, Senhor. Que a cada dia mais o Senhor entre nas nossas mentes, que a gente possa dar frutos para o teu reino, Senhor, que a gente possa levar a tua palavra para as pessoas mais necessitadas, que o Senhor abençoe cada um que esteja na live agora, que estão na live agora, cada irmão e cada irmã que esteja participando da live conosco, que o Senhor abençoe aqueles irmãos que não puderam participar, o Senhor sabe todas as coisas. Tudo isso, Jesus, eu peço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe a todos vocês, irmã Elaine, irmão Sullivan,
E a irmã Francinete e também a Maria do Céu, que estava aqui com a gente. Deus abençoe, Amém. irmã. Irmã Que Deus Elaine, agora temos a abençoe. irmã aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Voltamos então na quarta-feira. Amanhã de tarde tem também grupo, né? Bem, Deus abençoe. Amém. Deus quiser. Amém. Quarta-feira estamos aqui de novo. Amém. Amém. É isso aí. Deus abençoe, irmãos, Deus cada um de abençoe. vocês. Amém.